Para o nosso terceiro painel tão importante da temática, a regulação da IA e seus impactos. Convidamos para vir à frente o mediador deste painel, por gentileza, o diretor técnico da BBC e sócio e CTO da XP, Marino Aguiar. Fica à vontade, Marino. Vamos receber os seus painelistas, por gentileza. O CEO da BBC, Leandro Vilain. O gerente de políticas públicas e assuntos governamentais do Google, Luiz Fernando Marey Moncal. E o sócio fundador e chairman do Ops Bloom, Renato Ops Bloom. Fique à vontade, por favor. Marino, o painel é seu. Neste painel será completo devido à temática. Nós não teremos perguntas e vocês têm em torno de 1 hora, tá bom? Fique à vontade, é com você. Obrigado. Bem, boa tarde, turma. É um prazer estar aqui com vocês, mediante deste painel sobre inteligência artificial, com foco específico na dimensão regulatória. Inteligência artificial talvez seja hoje a bola da vez, não é? É talvez o assunto que tem maior inovação, maiores investimentos, está no topo da agenda de todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, e que promete mudar a forma como as empresas trabalham e talvez até a sociedade. Eu queria dar as boas-vindas aqui aos nossos painelistas e agradecer aí a vossa presença e a gente começar aí o nosso debate. Leandro, olhando aí a adoção da inteligência artificial no setor financeiro, que tipo de mudanças a gente pode esperar e que tipo de impactos nós podemos esperar? Marido, obrigado, Renato, por todos por estarem aqui. É um enorme prazer poder falar aqui no painel, especificamente sobre inteligência artificial, que é um negócio que vem ganhando tração. E não só vem ganhando tração, como já faz parte do nosso, já está fazendo parte do nosso dia a dia, né? Uma revolução meio silenciosa, sem muito barulho, mas já está acontecendo. Então, eu dividiria, Marina, nessa tua pergunta, eu dividiria em 2 blocos, né? A primeira, acho que o primeiro bloco, nesse cenário que eu estou desenhando de uma revolução meio silenciosa, que já está fazendo parte do nosso dia a dia e que já está meio que virando parte da nossa rotina, eu diria que dentro do sistema bancário tem 4 grandes pilares que hoje já é uma realidade e já está funcionando. Quer dizer, a parte de atendimento e experiência do cliente, tanto a parte de uso de chatbot, a pergunta de hoje, boa parte dos bancos já tem lá suas inteligências respondendo, seja através dos aplicativos de mensagem instantânea, seja através dos seus chats próprios dentro dos seus aplicativos. Então, de alguma forma, hoje, atendimento e experiência do cliente tem sido já suportada por IA. Quem não está ainda, mas está em processo de colocar no ar, e esse é um processo que ele começa agora, não sabe onde é que vai acabar, porque vai sempre evoluindo, vai aprendendo. Depois o Luiz vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui, que ele entende mais do que eu sobre isso. O segundo modelo, a segunda modelagem, eu acho que é na gestão de risco. Gestão de riscos e conformidade, eu acho que em função como é uma atividade bancária no Brasil, é uma atividade regulada, tem uma série de regulações, tem uma série de desafios na parte judicial, inclusive, legal, de contencioso massificado. Isso, o Renato também deve falar um pouquinho sobre isso. Então, acho que isso já está acontecendo, já está no dia a dia. O crédito e análise de perfil, Brasil, a Ana estava falando no painel anterior, a dificuldade de dar crédito no Brasil, e ela até citou o exemplo do cara que tem dinheiro numa conta, não tem no outro. Eu diria assim, de uma forma muito prática. Nós temos 30 milhões de autônomos, trabalhadores autônomos, do qual você não tem nenhuma informação dele, basicamente. Então, você pega um motorista de aplicativo, né? Esse cara pode ganhar de R$1.000 a R$5.000, nessa faixa pode ser qualquer coisa no meio. Então, o uso de inteligência, utilizando a capacidade de análise, de analytics, em cima das bases de dados, Open Finance vai ser importante nesse processo. Como é que você analisa, como é que você avalia o risco desse cara? Porque também não é só a renda, é o quanto que ele gasta, qual é o comportamento de gastos dele, como é que compara ele com os padrões, você tem um padrão. Então, isso IA casa muito bem com esse tipo de análise. E o quarto grande pilar no setor bancário é a eficiência operacional. Acho que a eficiência operacional está no dia a dia, leitura
OCR, leitura de dados e de documentos, como é que você automatiza processos hoje que são bastante operacionais, né? Então, isso já virou página, olhando para frente, onde é que está o impacto futuro, né? Eu vejo muito um modelo de bancos autônomos e self-driving, de autosserviço, né? Você ter praticamente interação. Hoje já acontece isso, mas você ter quase que um modelo consultivo com uma interação humana praticamente zero. Pode ter uma interação humana, uma monitoria humana, mas e tendo um modelo consultivo, não é só um modelo transacional. Porque no transacional hoje a gente já tem os bancos digitais, isso já faz parte do nosso dia a dia, mas na medida que você consegue ter as IAs mais capacitadas, com mais experiência, e com uma análise dos seus dados, você começa a ter um serviço de consultoria, quase que uma gestão compartilhada, uma assessoria de gestão dos teus negócios, isso valendo para a pessoa física e valendo também para a pessoa jurídica, né? Então, o segundo ponto, acho que é a integração, a IA utilizando muito a integração com tokenização. Então, na medida que a gente conseguir, se o modelo de tokenização, essas coisas começam a integrar, se o modelo de tokenização avançar como a gente espera, isso não é rápido, isso é capaz de tomar alguns anos, mas esse modelo de tokenização associado, né, com contratos inteligentes, smart contract, com IA, e analisando o teu comportamento para fazer a melhor oferta no momento certo e ter análise comportamental do teu portfólio de investimentos, eu acho que pode ser uma ferramenta bastante possível. O terceiro, acho que outra frente que eu vejo importantes decisões macroeconômicas, né? Como é que isso impacta, utilizando indicadores antecedentes. Você tem um sistema de monitoramento econômico, que isso vai influenciar o teu apetite de crédito da instituição financeira. Então, você saber, analisando até questões de risco climáticos, etc, etc, etc. Nós tivemos, há 2 anos atrás, a infelicidade daquele evento grande lá, das enchentes lá de Porto Alegre, e ali foi um exemplo muito real, né? Que você tinha que analisar o que estava acontecendo, o efeito que estava acontecendo ali em Porto Alegre, né, em função do efeito climático, mas você tinha que analisar toda a cadeia produtiva, aqueles caras são fornecedores, aquelas empresas afetadas naquelas regiões, são fornecedores de que setores, como é que esses setores são. Então, você tem toda uma análise preditiva de riscos que você pode estar utilizando, e a IA também casa muito bem nesse processo. E a inclusão financeira em grande escala, você poder analisar, fazer uma base de análise, como eu falei há pouco aqui, que é 30 milhões de trabalhadores autônomos, né? Você hoje tem muito pouca informação, é muito difícil trabalhar nesse setor, mas você tem outros setores também, pequenas empresas, MEI, segmentos muito voláteis. O Brasil tem uma economia muito volátil, então como é que essas economias, como é que esses PJs trabalham? Então, acho que o uso de IA aqui, utilizando e fazendo um driving de apetite de crédito versus comportamento de empresa, isso aqui associado com uma grande base de dados, eu acho que vai dar ferramentas muito úteis. Então, eu acho que tem um futuro muito promissor pela frente. E, de novo, já começou uma jornada. Engraçado que a gente está falando de uma inovação, mas não é uma inovação que vai começar, é uma inovação que já começou, já está no nosso dia a dia, e é difícil até dizer onde é que vai parar, mas a jornada é muito grande. Muito bom. O Leandro comentou aqui alguns use cases de uso de IA, como atendimento, gestão de risco, eficiência operacional. E aqui, Renato, nós estamos aprendendo, certo? Que tipo de preocupações os bancos levantam quando estão começando a adotar este tipo de tecnologia? Obrigado, Marino. Boa tarde a todos, quase boa noite. Leandro, Moncal. Acho que são 3 pontos quando nós trazemos o tópico IA em si. Lembrando, né, que muita coisa que a gente fala que a IA hoje é automação com potência. A IA está chegando, mas a inferência ainda não está acontecendo na sua plenitude ou diretamente nas nossas vidas. Mas eu colocaria aqui primeiro a questão da confiança do cliente. Esse é um desafio que está pautado, né? Deixar claro que isso veio para ficar, isso vai ser utilizado e de uma forma responsável, inclusive. Trarei o segundo ponto, de altíssima relevância, aí não é o Renato que está falando, são os estudos que dizem que é a cibersegurança, né?
sempre quando a gente vê as tendências do uso da IA, está lá, terceiro, quarto ponto, cibersegurança. A gente trabalha esse assunto hoje já no sistema financeiro, claro. Temos até algumas questões práticas hoje, envolvendo a própria regulação, fintechs, questão da estrutura, né, do PIX, enfim. Isso os senhores já debateram, senhoras também aqui no evento. Mas está no tópico cibersegurança. Então, quando os modelos efetivos de IA estiverem trabalhando, quais são os riscos ou oportunidades para a cibersegurança? E a terceira questão, Marino, é a regulação. Então, a regulação que me mostra, que se demonstra, né, presente, pelo menos na discussão, aqui no Brasil já com projetos de lei, efetivamente, então eu acho que vai acontecer, uma regulação ordinária, geral, mas que vai ter os seus desdobramentos nos setores específicos. Conversava com o Leandro ali um pouquinho, o projeto que a gente tem hoje é o 2338, que era um projeto muito parecido com a lei europeia, com EU AI Act. Hoje já é um projeto mais maduro, mas não vai ser o projeto perfeito nem o ideal. A gente sabe que a lei nunca vai ser perfeita, mas quando nós temos uma lei muito detalhista, muito profunda, né, com muita abrangência, a tendência é que a gente tenha também mais polêmicas e mais discussões. Outro dia me perguntaram, mas isso vai terminar no judiciário? Eu falei, sempre vai terminar no judiciário, não tem como, né? E nós teremos antes do judiciário, então, vários reguladores, autoridades, agências. Tudo indica que sim. Vamos torcer para que sejam agências, né, autoridades técnicas. Porque nós teremos muitas questões técnicas, dinâmicas e com uma mudança muito abrupta. Eu gosto de usar, Leandro, Marino e Moncal, um tripé nas minhas aulas, tecnologia. Nós temos muita tecnologia, cada vez mais tecnologia. Tempo, é o TTP, tempo. Estamos vivenciando um novo conceito de tempo. Não estou falando mudança, tá? É conceito. Não é que o tempo está ficando curto. Aquilo que a gente imagina que está no tempo não estará mais. E, por último, potência, TTP. Tecnologia, tempo e potência. Tudo está chegando com muita potência. Nesse novo conceito de tempo, dentro de muita tecnologia. Então, até um paradigma, quando eu pergunto para os meus alunos, o que você prefere? Do ponto de vista de conteúdo, um ser humano ou uma ferramenta, entre aspas, de IA? Ferramenta de IA, ela tem muito mais conteúdo, mas assim, não dá nem para contar, porque é quase toda a internet. É mais que o Google. Tudo ali ao mesmo tempo. Nós temos isso nas nossas mentes, todos nós juntos aqui, mas não dá nem para comparar. Então, isso não tem jeito. A questão da inteligência em si, que tem um impacto na confiança do cliente, que eu coloquei no início, na cibersegurança, é que é o grande ponto. Porque as ferramentas, vou fazer uma afirmação forte aqui, elas não são inteligentes no conceito de inteligência que nós aprendemos, ou entendemos, ou que é orgânico, o que é humano. Às vezes, quando eu chego em alguns auditórios e digo, bom dia, humanos, para provocar, né? Todo mundo fica olhando, o que está falando humano? Porque tem uma diferença e tem uma tendência de nós humanos, muitas vezes, né, nos aproximarmos dessas ferramentas que não são humanas. Então, esses 3 pontos, confiança, a questão da cibersegurança e a questão da regulação. Temos aí, né, vários desafios pela frente. Boa. Então, a gente falou sobre assim, adotar essa nova tecnologia dentro da regulação, com transparência, confiança, responsabilidade, e, por outro lado, buscar a inovação, o empreendedorismo. E aqui, Luís, como é que você vê a IA alterar a dinâmica competitiva dentro do sistema bancário? Bom, Marino, obrigado pela pergunta. Obrigado a todos e todas aqui pela presença. E para mim é um orgulho estar aqui hoje, porque eu estava comentando com vocês antes, eu já fui membro da BBC, já atuei pela BBC nas discussões de Open Finance no passado. Então é como voltar para casa, num certo sentido. Eu saí do setor financeiro e fui para o Google, mas esse pedacinho, né, eu guardo com muito carinho da minha carreira. Então, deve ter até gente aqui que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente participava das discussões do Open Finance no passado. Então, vai ser um prazer encontrar também. Bom, essa questão da competitividade, ela me traz 2 pontos de largada, né?
O primeiro que a gente costuma dizer lá no Google que a IA não é um assunto exclusivo de empresas de tecnologia. Ela é um fenômeno que vai afetar, vamos dizer assim, todos os setores econômicos de uma maneira muito mais transversal. E aí, quando a gente fala de regulação de IA, eu costumo dizer que a regulação de IA está muito mais próxima da reforma tributária do que do PL das fake news, porque vai afetar o setor financeiro, vai afetar o setor de saúde, vai afetar a educação, vai afetar a agricultura. E a IA já está presente na vida dos brasileiros de uma maneira bastante importante. Então, os bancos já estão usando, né? Mas se você for olhar, por exemplo, na agricultura, a gente tem, para dar 2 exemplos, ou na saúde, na agricultura tem um exemplo muito legal, que é uma startup brasileira que chama Cromai, que usa IA para detectar na lavoura onde é que estão aqueles pontos onde precisa ter aplicação de defensivo agrícola. E aí, com isso, consegue aplicar o defensivo agrícola só onde é necessário e não na lavoura toda, reduzindo, né, tendo mais eficiência nos seus gastos, né, na sua produtividade, e também contaminando menos o solo, contaminando menos os alimentos. Então, assim, a IA ela vai muito além do que o chatbot da IA generativa, que é aquilo que acho que está mais na cabeça das pessoas. Mas quando a gente fala de setor financeiro, o bom é que o Renato e o Leandro já cobriram alguns dos exemplos que eu queria trazer, né? Um deles era justamente o atendimento, que acho que aquele, talvez, aquela funcionalidade mais óbvia, né, de você aplicar a IA generativa para tentar agilizar o atendimento dos clientes. Acho que tem muitas formas de usar IA no atendimento, né? Você pode usar IA até para antecipar que um atendimento vai acontecer. O sujeito está lá no aplicativo, não consegue fazer determinada coisa, clica no botão de dúvida, de ajuda, não sei o quê. Quando ele chega no atendimento, você já tem uma série de dados que a IA já pode ajudar, né, a agilizar aquele atendimento, encaminhar o atendimento, por exemplo. E até também a gente vê alguns usos, né, de IA fazendo a transcrição daqueles atendimentos, para que depois, né, os bancos, né, as empresas que fazem esse atendimento possam revisitar aquilo e falar o que deu certo, o que deu errado, que tipo de reclamação eu estou recebendo, porque os Large Language Models conseguem pegar esse volume muito massivo de dados e nos ajudar a interpretar. O Renato trouxe muito bem o ponto da cibersegurança. Acho que tem um outro ponto que é super importante, que a gente vê também de uso no setor financeiro, que é a prevenção à lavagem de dinheiro, né, fraudes também. Então, quando a gente pensa que a gente tem um volume de transações cada vez maior, com valores cada vez menores, e isso é muito mais difícil para os seres humanos, né, darem conta desse volume, então a inteligência artificial é algo que pode, né, sistemas de inteligência artificial podem ajudar nesse aspecto. Outro ponto super importante é o ponto da governança da IA, e aí eu acho que esse é um ponto que certamente o setor financeiro brasileiro aqui já deve estar bastante avançado, porque é de uso intensivo de tecnologia, mas é uma questão super importante porque, né, quando a massa de trabalhadores começa a utilizar a IA, você precisa ter confiança de que aqueles sistemas que estão sendo utilizados são sistemas seguros, não vão estar expondo os dados dos clientes, etc. Existe toda uma necessidade de você investir em sistemas que vão tratar aqueles dados de maneira adequada, não vão expor dados involuntariamente, esse tipo de coisa. Não vão dar acesso aos próprios funcionários a dados que não devem ser acessados. Então, tem todas essas camadas que eu acho que vão impactar aqueles que saírem na frente, vamos dizer assim, que conseguirem adotar e evoluir na adoção da inteligência artificial de maneira efetiva, né, vão ter ganhos de produtividade, vão ter ganhos de eficiência que vão refletir tanto na satisfação do cliente, como também na competição em relação a outras entidades do setor financeiro, né? Então, acho que é um universo muito grande, tem mais coisas, tem cibersegurança, tem outros assuntos aqui para a gente cobrir, mas de pensamentos iniciais eu começaria por aí. Muito bom. Então a gente vê a inteligência artificial, não é, no setor financeiro, que é uma indústria muito regulada. E aqui, Renato, como você vê o arcabouço legal atual suportar a adoção dessa tecnologia e como é que você vê a aprovação do projeto 2338 nesse contexto? Bom, nesse momento, Marino, nós vivemos aqui no Brasil, eu diria, um momento quente do ponto de vista da regulação envolvendo o ambiente digital. Então, tivemos ontem a aprovação do
2628, que é o projeto da, entre aspas, adultização, que é curioso, né? Porque e realmente é um fato que nós temos que considerar. O Felca, acho que todo mundo acompanhou, fez aquele vídeo. Em 2 dias, nós tivemos mais de 17 projetos de lei no nosso Congresso. Algum tempo atrás, isso acontecia quando saía no Fantástico aos domingos, na segunda-feira, esses projetos estavam lá. Então muda o contexto. Terça. É verdade. Então hoje, um influenciador tem um papel de muita relevância. Às vezes, até do ponto de vista jurídico, quando nós temos alguns questionamentos, digo, olha, um influenciador hoje tem um papel não só, né, no impulsionamento de leis, mas também na educação, que é um componente muito relevante quando nós falamos de IA, porque ela é dinâmica. Então, eu citei aqui o 2328, que vai trazer, entre outras regras, já uma mudança, eu conversava aqui com o Moncal, de proteção à criança, de autenticação daquele que for usar aquele serviço. Interessante que, nesse tema, só para ilustrar, no caso do TikTok, a ANPD, ela, em um procedimento específico, ela obrigou o TikTok a fazer esse front page, porque o TikTok você podia ficar vendo os vídeos sem se autenticar. Agora você tem que se cadastrar. Agora é um novo momento, com a aprovação do 2628, é mais uma obrigação que as plataformas terão. Então, a gente nota que há uma evolução efetiva nesse momento da regulação aqui no Brasil e no mundo como um todo, mas o Brasil está intenso nesse momento. Temos a questão das plataformas também em discussão, mas o Marino me perguntou do 2338. 2338, nesse momento, o debate, né, acontece na Câmara, o Moncal esteve lá na terça-feira, por coincidência, meu filho, querido filho amado, Paulo Renato, está ali, 17 anos, me acompanha em alguns eventos, ele gosta, disse que vai fazer direito também, né? Vamos ver. Ele falou, olha, só se for direito com IA, né, Paulo? Mas acho que ele já vai. Enfim, uma alegria ter você aqui, viu, Paulo? Te amo muito, filho querido, amado. Mas esteve lá comigo na audiência, ele me mostrava aqui, olha aqui, pai, o Moncal estava lá, na audiência de terça-feira, que a gente estava lá também, né? E eu estava questionando porque esses momentos são muito pouco aproveitados. Falava com o Leandro também sobre isso, porque esses projetos, Marino, como o 2338, eles são... Eles impactam toda a estrutura da sociedade, são transversais. Todas as áreas do direito, a sociedade, como a gente vive, etc., e com um ingrediente a mais, que é a questão do tempo. É um projeto que já vai se sair dessa forma, com uma regulação administrativa muito intensa, regulador nacional, os reguladores setoriais, a governança com muita força. Para quem se lembra, não vou usar esse termo porque ela ainda está ativa, mas no começo da LGPD, o que vocês, bancos, né, fizeram? Fizeram aquele exercício, né, de compliance, de adoção de conformidade, de adaptação às regras da LGPD. Nós teremos isso também no 2338, só que com mais intensidade. Ele deve sofrer ainda mais modificações, deve ser aperfeiçoado. O 2338 vai ser o primeiro, teremos outros ajustes muito mais intensos do que a LGPD, mas teremos essa fase de adaptação. E nessa fase, como ele envolve todas as circunstâncias, especialmente no setor financeiro, por exemplo, o Bacen ele vai também regular a inteligência artificial por atribuição legal do 2338. Então, além de tudo que o Bacen faz, ele também vai fazer isso. A CVM também vai fazer isso. E o regulador nacional, que do jeito que está hoje vai ser também a NPD, vai trazer regras gerais para essa implementação. Vai definir o que é risco. E o risco ele muda. Hoje o risco é um, amanhã pode ser outro. Hoje pode ser biometria, amanhã já não é mais. Amanhã é chave de criptografia e daí por diante. Essa dinâmica que se conecta com dados. Nós vivemos hoje em função de dados, pessoais ou corporativos. E esses dados estão nesses modelos, e que são os modelos de linguagem, né? Os grandes modelos, os LLMs, que é o que a gente sempre conversa nas questões dos projetos de lei. Hoje, uma lei deveria ser desenvolvida, quando envolve tecnologia, por vários profissionais de várias áreas, e praticamente, se possível, de todos os setores. Cada um tem a sua peculiaridade técnica em cima disso. Então, a gente fala, só um exemplo. Então, vamos imaginar uma bola. Imagine uma bola. Em volta da bola, eu controlo.
Eu edito, eu modifico, eu abro, eu fecho, eu coloco proteções, guardrails, etc. Enfim. Dentro da bola, eu tenho o tal do modelo de linguagem. Só que quantos modelos a gente tem, né, Moncal, hoje? Milhares, talvez milhões de modelos. O problema é que na tecnologia, Marino e Leandro, na tecnologia, esses modelos eu não consigo mexer ali dentro para modificar. Ele é meio que imprevisível, porque ele trabalha com matemática e estatística. Né? Por que as IAs alucinam muito na área jurídica? Porque não tem muita gente perguntando questões jurídicas. Também tem a ligação com a questão do treinamento. Por ser estatística, né? Ele tenta adivinhar o que a gente quer. É mais ou menos isso. Então, eu não posso colocar na lei, dizendo, olha, você me explica o que está dentro de um LLM. Eu não tenho como fazer isso. Essa é uma das críticas. E essas críticas serão perpétuas, tá, pessoal? Por isso que a gente tem que ter a regulação bem dinâmica e profissional, técnica para isso. Como é que eu regulo isso? Outro dia me questionaram, acho que foi numa reunião de um cliente, falando de governança. Leandro, como é que eu vou colocar isso dentro da governança, da explicabilidade, que é um tema de governança, né, nos modelos de governança? A gente já fez para algumas instituições financeiras. Como é que eu vou explicar isso inexplicável? E se eu não conseguir? Aí foi aquilo que a gente disse no início. Às vezes dói, pode ser chato, mas se eu não conseguir e a norma ela se torna impossível, como algumas situações aconteceram com o próprio Google, eu tenho que ir ao judiciário se o regulador não entender. Agora eu deixo como pergunta, porque o desafio ele é grande. Se o regulador, que é técnico, não entender, como é que eu faço para o judiciário, que muitas vezes não é técnico, entender? Eu tenho uma solução. Eu acho que vai acontecer. Tá? Aliás, em 3 anos, muita coisa vai mudar. Então, eu acho que até o judiciário nós teremos, em função da dificuldade de legislar, nós teremos juízes especializados em tecnologia. Eventualmente até conectados a plataformas. Eles não vão fazer um exercício de futurologia, talvez eles não enviem mais o ofício para a plataforma, eles vão apertar um botão, dar um comando de voz, ou até de biometria, alguma coisa nessa linha. Enfim. Mas os desafios são longos, é que o projeto 2338 é muito instigante, mas, acima de tudo, o que ele traz de prático? Adequação, conformidade perpétua, governança. Isso é muito importante, porque a governança hoje ela não é necessariamente obrigatória, mas altamente recomendável. Com o 2338 será obrigatória. O accountability, a transparência e a atualização de tudo isso que a gente faz, em todas as circunstâncias. Isso aqui vai ferver. E não é só no setor financeiro, em todos os setores. No financeiro, a gente trouxe aqui a questão da cibersegurança, que vai ferver também, e da própria regulação. Então, a má notícia, que não é má, né? Enfim, nós vamos ter muita coisa acontecendo e muito trabalho para ser feito também. E a recomendação prática, quando a gente fala em projetos de lei, porque eu acho que a regulação, ela não tem como não ter regulação, quando a gente tem um cenário de dúvida ou meio uma certa confusão ou de impacto em todos os setores, o direito ele regula de um jeito ou de outro. Então, que os nossos esforços sejam direcionados para que nós tenhamos uma regulação técnica. O que vai mudar é que esses esforços serão perpétuos. Né? Quando os meus alunos perguntam, mas eu tenho o hábito de dar aula conversando com ferramenta de IA por voz e com ferramenta de escutativa. Eu estou com uma escutativa aqui agora, que está me sugerindo algumas perguntas, inclusive. Para quem quiser, o Twin Mind é muito interessante. Então, o que vai mudar? Eu falo para os meus alunos de direito. Eu falo, olha, nós não iremos mais nos formar na área do direito digital, por exemplo, porque o estudo será perpétuo. Falamos da educação digital, e eu encerro aqui, tem um projeto de lei, aliás, tem uma lei já aprovada, de 2023, que obriga o Brasil, os estados, os municípios, a colocarem em todos os níveis educacionais a matéria de direito digital, educação digital, segurança, tudo isso que a gente está discutindo aqui, para sempre. Nós estamos aguardando aí o MEC regulamentar, tem alguns detalhes técnicos para isso. E isso vai ajudar muito na compreensão de todos os setores, e incluindo a prevenção de fraudes também, que nós teremos muitas fraudes também com o uso de IA, aquela briga de gato e rato. Né? A gente tem hoje a IA como ferramenta muito potente para a segurança, mas a IA que está sendo usada com muito mais intensidade em função da própria regulação pelos cybercriminosos.
Esse é um desafio. Muito bom. Nessa linha, nós vimos no painel anterior que falámos sobre PIX, falámos sobre Open Finance, e apesar do Brasil não ter sido o precursor dessas mudanças regulatórias, acabamos por ser hoje um exemplo mundial da adoção dessas tecnologias e dessa regulação. Aqui o Google, Luís, opera em múltiplas geografias. O que vocês podem comentar aí de mudanças na regulação sobre IA noutros países? Legal, super importante. Já vou aproveitar para conectar com alguma das coisas que o Renato trouxe também. A gente costuma dizer sobre regulação de IA que IA é um tema muito importante para não ser regulado. Vai ter um impacto muito grande na vida das pessoas, essa é a nossa expectativa, mas a gente também diz que ele é muito importante para não ser bem regulado. E aí a gente tem algumas visões sobre como outros países têm adotado a regulação que podem oferecer alguns caminhos para o Brasil. A gente normalmente costuma olhar, Renato, para Estados Unidos, União Europeia, mas esse é um fenômeno global que está acontecendo ao mesmo tempo em todos os cantos do mundo. E a gente tem exemplos de regulação também de outros países. Se você olhar, por exemplo, o Japão, Singapura, trazem algumas ideias interessantes sobre regulação. Quando a gente pensa assim, no modelo ideal de regulação, tem alguns princípios, isso está público no blog do Google, quem quiser procurar, princípios de regulação, vai encontrar lá no nosso blog. Tem algumas ideias sobre como uma regulação de IA pode ser feita de maneira a não só endereçar os riscos da IA, que é um tema super importante, mas também ser assertiva no sentido de fomentar aquele país, aquele regulador, a capturar as oportunidades. Porque capturar as oportunidades de IA não é uma coisa que vai acontecer no vácuo. A gente precisa de uma movimentação assertiva do poder público no sentido de fomentar a adoção, trazer investimentos, viabilizar o treinamento dos modelos em língua portuguesa. Então, tem uma série de questões que precisa ser elaborada para que a gente tenha uma IA, um ambiente com bastante IA e IA positiva no país. Algumas dessas ideias, por exemplo, a gente fala de ter uma regulação baseada em risco, que é um pouco do esforço que o PL 2338 está fazendo. Então, pegar aqueles casos de alto risco e você trazer obrigações específicas para eles e não fazer uma regulação ampla o suficiente que tudo que for IA, porque daqui a pouco IA é um software. E software vai estar em todos os lugares. Então, a gente vai ter uma regulação que atinja tudo o tempo todo. Então, aqueles casos de menor risco, deixar mais espaço para experimentação com menos carga regulatória. Então, foco no risco. Um segundo ponto considerar que as leis existentes elas se aplicam. O que é ilegal sem a IA continua sendo ilegal com a IA. Então, em que casos você precisa efetivamente de novas legislações para endereçar problemas que são singulares da inteligência artificial? É nesses casos que a gente deve focar para não ter uma lei que traga uma carga regulatória muito alta, que dificulte a adoção ou que se sobreponha com outras legislações, e aí a gente tem a confusão, dificuldades de compliance, de observância. Terceiro, a gente deve focar não tanto na tecnologia, e sim nos usos da tecnologia. Então, não regular a tecnologia em si, e sim os riscos e os usos da tecnologia. E quarto, tem mais lá no nosso blog, para quem quiser olhar, mas quarto, que eu acho que vale a pena enfatizar, é pensar muito mais no output, ou seja, no resultado concreto da tecnologia, do que no input, ou seja, como ela é treinada. Então, para usar um exemplo, a gente estava falando aqui de atendimento. Para que os bancos tenham um chatbot que compreenda o que as pessoas estão falando, a gente precisa de um volume massivo de dados em português do Brasil, que entenda como as pessoas usam a linguagem, para que, treinado nesse volume massivo de dados, na hora que uma pessoa bate na porta do banco e fala, estou com um problema, usa uma expressão, uma gíria, aquele modelo de linguagem vai saber entender e responder ou encaminhar aquela demanda. Sem isso, a gente vai ter dificuldades. Esse modelo não vai ser tão eficiente. Aí, na hora que os funcionários do banco forem submeter um relatório para o regulador, ele vai escrever pior, e vai demandar mais horas de revisão, e etc. e tal. Então, você precisa de políticas que assegurem que o input dos dados esteja presente. Políticas como, por exemplo, de dados abertos, os governos disponibilizando seus próprios dados para treinamento,
ou também regras equilibradas de direitos autorais para que aquelas obras possam ser utilizadas em alguma medida, né, sem trazer danos, obviamente, ou substituição para os criadores, você ter essa possibilidade de aprender a falar português, por exemplo. Então, esses são alguns exemplos, e aí quando a gente chega no PL 2338, a gente vê que algumas dessas coisas estão lá e outras a gente ainda vai caminhar para melhorar. Essa ideia do risco está lá presente. Uma outra ideia que também está lá no nossas guidelines de recomendações, né, de regulação, é a ideia de aproveitar a expertise dos órgãos setoriais. Então, isso está lá presente, né? Não ter um único regulador de IA, já que a IA vai estar em tudo, mas sim aproveitar o Banco Central para o setor financeiro, a CVM para os investimentos, as agências de saúde, Anvisa, ANS, para o setor de saúde, e assim sucessivamente. E ter um órgão coordenador que consegue dar um pouco do compasso do que é importante, né? Diálogo com normas técnicas internacionais. Então, tem uma série de boas práticas ali. Então, o PL 2338 traz um pouco da questão das normas técnicas internacionais, traz um pouco menos a questão de como a indústria pode contribuir com seus próprios padrões, traz essa ideia de reguladores empoderados, mas também, ao mesmo tempo, bota uma centralidade muito grande na agência coordenadora, que não é só coordenadora, também é reguladora residual de tudo aquilo que não for regulado. Então, tem essas questões que a gente ainda precisa elaborar dentro do projeto para que ele fique mais amigável também aos investimentos e adoção de IA pelo Brasil. Um último ponto só que acho que vale a pena frisar, eu sei que eu já falei bastante, é a parte da capacitação. Então, todo mundo já falou aqui de educação financeira, de educação digital, e a capacitação para IA é importante em vários níveis, né? Para todos nós que vamos ser utilizadores, mas também em outros 2 níveis específicos, são aqueles que vão implementar a IA, que precisam ter um conhecimento um pouco mais técnico, e aqueles que estão na linha de frente da inovação, né? Então, a gente precisa de investimento para ter essa capacitação desses profissionais no país para que as inovações no setor financeiro aconteçam e assim sucessivamente. Então, acho que tem muita coisa aí, quando a gente fala de IA, para tratar desse ponto de vista regulatório de política pública. Muito bom. O Renato e o Luís comentaram bastante sobre o contexto regulatório, mas aqui, Leandro, nós temos outra dimensão que é a inovação. Como é que se equilibra esses pratos, certo? Essa balança aí no setor bancário? Perguntinha difícil, né? Não é simples, absolutamente não é simples. Acho que tem duas grandes forças duas forças atuando nesse setor. Obviamente tem a inovação, porém a inovação que é necessária, eu acho que ninguém aqui se arrepende de ter utilizado um aplicativo novo, ter utilizado a inovação a seu favor. Ninguém quer. Eu tenho certeza que a maior parte da plateia aqui não gostaria de viver 50 anos atrás, quando a gente não tinha nada disso. Agora, e obviamente tem que ter regulação para não ocorrer o mau uso da inovação e ter uma proteção ao consumidor, proteção ao cliente. Acho que essas questões são importantes. Agora, no entanto, se você fizer uma regulação muito apertada, né, no ponto de vista de muito rígida e muito dura, provavelmente você deixa de ter oportunidades, como o Luís colocou, deixa de ter oportunidades para inovação, porque você não consegue ter um ambiente de teste, você começa a criar um passivo no ponto de vista, até passivo judicial, passivo regulatório, você vai ser passivo para tudo quanto é lado, você pega aquele projeto, engaveta, porque você fala, não, isso aqui tem muito risco, o retorno não compensa. E quem sai o mais prejudicado é o consumidor. Em contrapartida, se você tiver uma regulação muito frouxa, você provavelmente vai ter mais inovação, no entanto, você vai ter mais risco e provavelmente brechas aqui para o mau uso da inovação. Portanto, é muito difícil. Esse equilíbrio ele é muito pontual, né? Muito sensível aqui. Agora, obviamente, Marino, eu estou falando do ponto de vista estritamente legal, né? Eu estou sendo quase que um teórico aqui, de dizer, olha, como é que nós vamos escrever a regulação, qual o ponto de equilíbrio. Isso é um fator de preocupação, que, como eu falei, eu acho que o Renato também expôs muito bem, mas, infelizmente, a gente não mora na Noruega, né? Nós moramos no Brasil. Então,
e os meus cabelos brancos aqui me dizem, da minha experiência de setor financeiro, que eu tenho a preocupação com a derivada segunda, né? Quer dizer, fazer a lei, aprovar no Congresso, podemos lá, todo mundo se matando lá no Congresso, tentando ver o que aprova, o que não aprova, chega no consenso, pum, aprovou, foi para a linha de frente. Só que o resultado dessa regulação, infelizmente, aqui no Brasil, é imprevisível. Você não tem a menor ideia. A lei está lá. Eu trabalhei num banco internacional durante muitos anos e o meu acionista lá fora às vezes me perguntava, mas não está na lei? Eu falava, mas a lei não pegou. E o cara, não era difícil ele entender esse troço. Entendeu? Então, não, mas está na lei, mas o juiz decidiu diferente. Mas recorre, não, mas o outro também vai decidir diferente, vai decidir uma terceira coisa. Então, a minha preocupação grande é o efeito prático dessas regulações. O Renato estava falando agora há pouco, e uma delas, pegando um gancho que eu falei há pouco, nós trabalhamos numa atividade regulada. Já temos um regulador. Bom, um regulador sob o ponto de vista financeiro. Bom, mas aí tem a regulação do direito lá do consumidor, que fica na Senacom, que é outro regulador. E, em dado momento, criamos... E eu não estou sendo contrário, não estou sendo contrário a nenhum desses mecanismos, tá? Só estou dizendo a vida como ela é. Em dado momento, nós com a LGPD, nós criamos a ANPD, que funciona muito bem, um órgão técnico de primeira linha, eu acho que o pessoal com capacidade técnica de primeira linha. Dependendo do produto, a gente também tem a CVM, também tem uma SUSEP, e nós estamos falando aqui de criar mais uma agência. E isso começa a me preocupar. O conflito dessas regulações, o conflito da interpretação da lei, a subjetividade, porque não estamos na Noruega, estamos no Brasil, né? Então, muitas vezes, a subjetividade da análise do que está acontecendo, isso me preocupa porque isso gera diversos outros conflitos. E aí, quando eu olho para o 2338, eu vejo como é quase que um filme que já passou na minha cabeça e que a gente começa a ver de novo tudo aquilo voltando. E lá na 238, ainda da mesma forma, ainda tem previsões de multa lá de 2%. E aí, esse também é outro problema, o Luiz tocou um ponto. Claro que a IA está em todos os setores. Eu não estou querendo um diferencial para o setor financeiro, o setor bancário, longe disso. Mas é importante entender a particularidade de cada setor, do setor bancário, do setor de mineração. Né? Quando a gente coloca lá uma multa de 2% sobre o faturamento, né? 2% de faturamento de um banco é muito diferente de 2% de uma fábrica de papel. Né? São coisas, não são comparáveis. Talvez 2% de uma fábrica de papel seja muito e 2% para banco seja pouco, ou vice-versa, mas na medida que a gente quer generalizar esse negócio num ambiente muito subjetivo, com múltiplos reguladores, aí eu começo a me assustar. Acho que esse eu acho que é um pouco o nosso desafio aqui, de tentar encontrar um ambiente regulatório para que depois não tenhamos problemas no judiciário. Que o Renato falou, depois vai bater no judiciário. Quando eu estou falando num juizado, num estado, numa capital, né, do país, o Brasil tem dimensões continentais, quando você tem sorte, o Luiz deve saber muito bem o que eu estou falando, muitas vezes você tem que se defender num processo que, para chegar de barco ou chegar de avião, demora 3 horas de voo para chegar numa determinada região, numa determinada comarca, e é um juiz que faz de tudo lá. O cara faz de divórcio a crime, passando por direito digital, e ele tem que julgar aquele negócio sem um conhecimento profundo. Eu também, de novo, não estou criticando, mas a nossa estrutura de Brasil tem que ser levada em consideração. Então, esses são, acho que, alguns pontos, alguns desafios que a gente tem que colocar. Agora, tem alguns mecanismos que a gente tem que começar a ter que utilizar mais, né, e ter segurança jurídica para utilizar isso. Então, experimentações de sandbox, as governanças para inovação. Eu acredito muito na cooperação entre regulador e regulado. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que o Brasil ainda explora pouco isso através das suas agências. Eu não estou falando só de setor financeiro, estou falando nas múltiplas agências setoriais. Deveríamos utilizar mais isso. Acho que o mercado, e não estou falando só de mercado financeiro, o mercado financeiro já faz isso muito com o Banco Central, mas diversas agências, diversos reguladores deveriam escutar mais a sociedade, deveriam entender um pouco melhor. São decisões técnicas, complexas, e a gente tem como contribuir de maneira propositiva. Enfim, a questão de, como o Luiz falou também, a questão de mau uso da inovação,
ela não é porque você tem inovação que você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime, independentemente ou um crime ou uma atitude errada, né? Então, aquele sujeito lá, obviamente que ele tem que ser punido, independente de ter IA ou não ter IA, porque já comete esse crime há quantos anos e não acontece nada. Então, a gente também tem uma estrutura um pouco flexível aqui no Brasil, né? Estou tentando encontrar as palavras certas, mas tem uma estrutura flexível e que tem que ocorrer fiscalização. Mas também temos estrutura. Aí outra pergunta também, temos estrutura de fiscalização hoje, quer dizer, ou fiscalização, julgamento. Então é um ambiente muito complexo que muitas vezes a gente olha para o PL e diz, olha, isso está bom, esse texto está legal, do seu ponto de vista estritamente está bem equilibrado, mas na prática, no Brasil, mar profundo, lá no Brasil profundo, cara, teremos problemas lá na frente. Então, essa é a minha grande preocupação. Muito bom. Inovação, criatividade, nós brasileiros somos particularmente criativos, não é? É verdade que a maior parte da tecnologia fundacional de inteligência artificial vem de fora, especialmente a generativa, não é? Mas aqui, Luís, assim, olhando outras geografias e o Brasil, como é que você vê a nossa velocidade, amplitude, criatividade em implementar essas tecnologias, esses use cases versus outros países? Excelente pergunta. E vendo esses debates sobre regulação de IA, um dos dados mais interessantes que eu ouvi, e eu não vou saber a fonte, mas não é fake news, você vê, né, a velocidade de adoção de novas tecnologias, né? Então, você pensar, o Netflix, o Google, o ChatGPT e tal, e essa velocidade vai ficando cada vez maior. E a gente tem uma infraestrutura colocada em boa parte do mundo de conectividade, né, por conta das revoluções anteriores da internet e tal. E quando a gente chega com a inteligência artificial e com a IA generativa, por exemplo, a gente vai ter uma situação inédita no mundo em que você vai ter mais gente usando essas tecnologias nos países em desenvolvimento do que nos países desenvolvidos. Então, né, porque é onde está a maior parte da população. Então, você imagina as pessoas nesses cantos todos do mundo inovando, achando novas formas de produtividade e como isso pode representar, né, uma oportunidade para você ter um salto qualitativo de crescimento na economia e tal. O Brasil está muito bem posicionado, né, em vários aspectos para capturar essa oportunidade. Quando a gente fala de data center, muito tem se falado sobre o excedente de energia limpa que a gente tem no Brasil. E até teve uma notícia essa semana de que a gente quase teve uma pane no sistema de fornecimento de energia porque a gente estava produzindo energia demais, né? Então, a gente tem um excedente de energia que pode ser uma oportunidade para você ter data centers processando com conectividade aqui. O Brasil é um país conectado. A gente tem capital humano, mas a gente também tem déficit de capital humano, né? A gente também precisa... Então, esse é talvez um ponto que não nos ajude tanto e que a gente precisa ter atenção quando a gente vai fazer política pública para saber se a gente vai liderar ou não. A gente tem, se a gente olhar especificamente para o setor financeiro, vocês sabem aqui muito melhor do que eu, um setor financeiro inovador, né? Enquanto outros países ainda estão lutando com o cheque, a gente está com muitas coisas muito avançadas acontecendo aqui, inclusive em grande parte pela capacidade de inovação do próprio regulador, né, que merece ser sempre reconhecida. A gente tem um mercado consumidor grande. A gente tem um ecossistema de startups, né? Se você olhar o Brasil versus outros países da América Latina, uma parte significativa das startups está aqui. Então, mas a gente tem os desafios também, né? Então, acho que na parte dos desafios tem a parte da regulação, né? A gente achar uma regulação equilibrada é o desafio que vai ser feito pelo Congresso e depois pelos reguladores. Tem a parte de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que não é algo que a gente pode, vamos dizer assim, dizer que estamos na melhor das posições. Formação de talentos e esse ponto que é super importante, que eu mencionei na pergunta anterior, que é a disponibilidade de dados, né? Então, a gente só vai ser uma potência de IA se a gente tiver disponibilidade de dados para que esses dados, obviamente com segurança, sem infringir direitos de proteção de dados, dos dados pessoais, sem violar direitos de artistas, autores e criadores, né, mas encontrando o equilíbrio para que esses dados estejam disponíveis, como o Open Finance, né, um exemplo de política pública nesse sentido, né, de
viabilizar uma infraestrutura técnica para compartilhar dados com consentimento, com segurança. Então, acho que esse tipo de política que é o tipo de política que pode nos impulsionar. E aí, eu acho que para o setor financeiro especificamente, o Brasil está muito bem posicionado. Boa. Obrigado, Luís. Aqui, Renato, nós temos aí, vamos chamar assim, a inteligência artificial tradicional, preditiva, depois tem a generativa. E a generativa, muitas vezes, aquilo parece um black box, certo? Assim, a forma como ela processa os detalhes, o input, o output, às vezes não é tão trivial. Como é que você vê os bancos adotando inteligência artificial assim, generativa de forma responsável? Olha, Marino, primeiro, eu não vejo como o sistema financeiro, os bancos, as instituições financeiras usarem sem um projeto de governança. Governança permanente, né? De estudo, de controle, de segurança, de monitoramento, de educação, de teste e, acima de tudo, do uso responsável, dentro das regras de compliance, de conformidade, regras legais. E, acima de tudo, melhores práticas. Eu vou só aproveitar e fazer um parênteses em cima do comentário do Leandro. A LGPD, como está previsto também no 2338, dá oportunidade para o sistema financeiro, para outros setores também, de sugerirem boas práticas, através até de associações como a própria BBC. E essas boas práticas podem virar uma prática oficial, homologada, por exemplo, é o que a gente chama de autorregulação regulada, que é uma tendência na tecnologia. A tecnologia ela traz essa dinâmica, né, de muita velocidade, nada melhor do que o próprio setor, conhecedor dos seus desafios, problemas, dores, etc., de fazer essas propostas. Vou fechar o parênteses, voltar aqui para a questão do uso responsável, da governança. Então, primeiro ponto, tem que ter governança, senão vira bagunça. Segundo ponto, identificar quando eu posso utilizar uma ferramenta que vai trazer um benefício efetivo com uma gestão de um certo risco. O Marino colocou aqui a IA generativa, né? É a IA que infere, é a IA de verdade, não é automação mais. Então, eu dou um grau de liberdade para que a ferramenta possa tomar ações e decisões. Ontem eu participei do Congresso Paulista de Notários e eu coloquei um ponto para discussão. Qual é o tipo de procuração, ou qual é o tipo de autorização, no direito a gente, né, fala procuração, que nós daremos para os agentes de inteligência artificial executarem tarefas, né, em nosso nome. Essa é uma questão que vai ter que entrar na governança. Nós teremos aplicações para os nossos clientes, para o consumidor? Sem dúvida. E acho que dá um grau de inferência aqui funciona bem. Por exemplo, no saque. Hoje nós temos a regra qual que é hoje? A automação. A automação que não infere. Eu não vou usar o termo inteligente, mas que não infere. E muitas vezes a gente quer sair daquela automação pré-programada, eu tive um outro problema, e o sistema engessa. E aí nós temos que colocar, né, limites, guardrails e ter um monitoramento humano. Eu defendo muito, eu acho que o que vai acontecer é essa integração do chamado cibridismo. A professora Marta Gabriel fala muito disso. Então, é o homem junto com o sistema, junto com a máquina ao mesmo tempo, fazendo essa supervisão. Então, no atendimento ao cliente, acho que vai. Vou usar aqui, Leandro e Marino, trazer uma questão de uma possível tendência futura. Existe uma premissa equivocada hoje, né? Muita gente pergunta e fala, vem para a gente que trabalha no limite da tecnologia, o Moncal talvez tenha a mesma questão. Renato, o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos? Porque eu estou dizendo que 3, 4 anos vai mudar. O processo, como é que eu faço com o processo? Né? Ele vai ser mais automatizado, vai ter mais volume, etc. E eu digo, olha, tem uma coisa que eu tenho certeza. O que a gente faz hoje, nós não faremos daqui a 3 anos. Então não dá para ficar tentando simular isso. Eu tenho que tentar identificar o que mudou e onde aquilo que mudou vai ter um impacto no meu dia a dia. Então, vou dar um exemplo. Eu chego para os meus alunos e falo, faça um modelo
uma peça jurídica usando qualquer ferramenta de IA. Ele faz lá reclamação, uma ação de indenização, qualquer coisa. Ficou boa? Ficou. O que você faz agora? Agora é o protocolo. Eu falei, não. Agora você pede para fazer a defesa. Boa, fiz a defesa, melhorei a minha peça. E agora posso protocolar? Eu falei, não, agora você vai pedir para produzir a prova para julgar. Para julgar, ganhou ou perdeu? Ah, perdi. Então, o que você faz quando você perde? Recorre. Então, pede para recorrer e vai indo até o final. Chegou a última instância possível, cheguei. E aí, ganhou ou perdeu? Perdi. Quantos por cento de chance você tem para ganhar? Pede a jurimetria para a ferramenta. Aí vem 77% de chance de perder. O que você vai fazer agora? Ah, então acho que é melhor não entrar com a ação, né? Falei, você não tem 33% de chance de ganhar? Tenho. Então por que você não entra? Mas o risco é maior. Você não pode usar em seu benefício esses 33%? Eu falei, mas como que eu vou usar isso? Ué, não existem os momentos orais em que o advogado participa? Você não vai ter uma sustentação oral? Você não vai ter um despacho com o juiz que vai decidir ainda humano? Excelência, tenho 33% de chance de perder segundo as ferramentas. O meu processo não pode ser sistêmico, né? Não pode ser igual a todos os outros, porque ele é diferente. Vou chamar a atenção usando o comportamento humano e provocando, pelo menos, uma nova análise, uma análise mais profunda do meu caso. Se eu vou ganhar ou não, eu não sei, mas é um exemplo possível disso. Do sistema financeiro. Algumas atividades de investimento que existem hoje serão diferentes. Porque os relacionamentos interferramentas, intersistêmicos, então a ferramenta ela vai, através dos seus agentes, processar ações intersistêmicas, entre elas mesmas, né? E esse processamento é tão poderoso que pode ser que o fato que dê origem a um investimento, uma operação financeira, etc., não aconteça. Então, eu não vou ter o ato subsequente. Olha, se eu não vou ter aquele investimento em ouro, porque as ferramentas entenderam que o ouro vai virar uma commodity mais comum, então vai diminuir o valor. Então, é melhor não investir, porque a ferramenta, usando todos os parâmetros técnicos das montanhas, etc., e todos os outros critérios, entendeu assim. Então, nesse ponto, eu te chamo aqui a atenção, por isso que é importante ter esse acompanhamento, porque muita coisa vai mudar rápido. Mas vamos voltar aqui para 2025. Dá para a gente usar um pouquinho de diferença com intensidade? Então, falamos de atendimento ao cliente, operações internas repetitivas, a gente faz automação, mas joga um pouquinho de IA também, processos judiciais, análise de gestão também desses processos e até de acordos. Existem processos, o exemplo do Leandro aqui. Então, tem um processo nos confins da Amazônia. É muito mais caro eu ir até lá. Olha que interessante, outro dia eu tive esse desafio. Ir até lá, me defender, do que eventualmente fazer um acordo. Ok, se a demanda for uma demanda ética, legítima. E quando há o aproveitamento da localização, da dificuldade de defesa para isso. Aí eu vou ter 2 ou 3 alternativas. Primeiro, ou eu me defendo, porque eu não acho que é correto, ou eu precifico, ou eu uso uma ferramenta ou ferramentas de IA para me trazerem outras possibilidades, até eventualmente de evitar o fato daquela situação. E eu encerro de um caso interessante. Nossa, eu lembrei agora, fazia tempo que eu não lembrava desse caso. Não tinha IA. Falando de uns 8 anos atrás. Um cliente nosso da área de telecom identificou que tinha uma comarca, né, uma cidade que tinha muitos processos. Queria entender por quê. E foi feito um estudo, né, e chegamos à conclusão que, por uma questão geográfica, eu acho que era isso, uma questão geográfica, o sinal não era tão bom, então falhava muito. E muita gente perdia muito negócio ali. E aí, a solução qual foi? A sugestão que nós demos, além de melhorar o sinal depois, mas isso não dá para fazer rápido. Olha, então é melhor, nesse caso, como existem esses problemas e os juízes estão condenando, não é melhor antecipar e fazer acordo? Não sai mais barato? O processo, a conta já fechava. Vamos aproveitar, fazer acordo? Vamos dar uma condição especial para esse cliente que sofreu aquela questão? O cliente não vai ficar mais fiel? Não pode contratar um outro serviço financeiro, etc., e outras coisas? Pode. Isso há 7, 8 anos atrás. Imagina com a IA trabalhando em cima disso e trazendo essas oportunidades. Veja a movimentação financeira que a gente vai ter. Enfim, tem muito mais, né, que a gente poderia falar, imaginar, fazer esses exercícios futurísticos.
Quero agradecer aqui, porque está piscando aqui, devolver a palavra, mas o que eu tenho certeza é que nós teremos grandes transformações, teremos regulação e teremos também muitas oportunidades. Obrigado, Renato. Aqui uma última pergunta aqui para o Leandro. Quando nós olhamos aí os últimos 10, 15 anos, os atores, a dinâmica de funcionamento do sistema bancário mudou bastante. E todos os bancos estão buscando formas de se diferenciar. Na sua visão, a inteligência artificial vai ser mais uma alavanca para diferenciação assim, sustentável ou vai virar commodity em pouco tempo também? Eu vejo 3 ciclos, tá, Marino? Uma primeira fase, que é o que estamos vivendo agora, que é uma diferenciação competitiva. A gente vê todos os dias os bancos, alguns bancos, anunciando como sendo um enorme diferencial, dizendo, eu tenho IA. O cara fala isso aqui. A gente vai ver esses vídeos, até máquinas de lavar louça está dizendo que tem IA. A gente vai ver esses vídeos daqui a 10 anos e a gente vai dar risada, né? Porque dizer, pô, o cara tinha diferencial, né? Como a gente anunciava 10 anos atrás que o painel era digital, né? Alguma coisa assim. Mas hoje é o que faz que a gente está vivendo. Estamos vivendo um diferencial competitivo e estão sendo aplicados e alguns bancos estão realmente utilizando isso a seu favor. Eu acho que vai vir uma segunda onda que vai ser um patamar mínimo. É o mínimo. E eu vejo... E aí eu vou lançar um desafio. Eu acho que até a questão da IA já está se consolidando, que eu acho que até, de certa forma, vai fazer parte da regulação do regulador. O que eu estou dizendo hoje, da mesma forma como você tem padrões mínimos de segurança cibernética, por exemplo, o regulador chega lá e diz, olha, instituição financeira, você tem que ter tantas camadas de proteção, tem que usar biometria, etc. Vai ser muito em breve que ele vai dizer, olha, e na tua infraestrutura você tem que ter um mecanismo de IA monitorando a tua infraestrutura, a tua rede. Então, acho que a IA vai vir como um padrão mínimo e vai se tornar meio que commodity. Agora, no longo prazo, eu acho que esse processo é um movimento meio pendular, agora a diferenciação vai para uma commodity, mas aproveitando essa commodity, vai surgir aqui algumas vantagens competitivas, muito voltado em cima, vai depender muito dos dados proprietários que você tem, a volumetria, e como é que você consegue trabalhar esses dados proprietários, integração estratégica utilizando a IA para integrar com outros sistemas, outras plataformas, porque a IA, no final do dia, o Luiz definiu muito bem, é um software. E como software, vai ser um software como você tinha um Excel, né? Ninguém vai dizer assim, pô, abre conta aqui no meu banco que eu tenho Excel. Eu uso Microsoft, eu uso Office. Não faz sentido um negócio desse. Então, agora, como é que você integra isso com outros mecanismos, com outros sistemas, né, e faz isso permear pela empresa, na contabilidade, no monitoramento, atendimento a cliente, integração com tokenização. E a outra coisa é a velocidade de inovação. A velocidade vai ser um fator muito relevante, né? A gente vê as inovações acontecem desde a Revolução Industrial. A diferença toda é que as evoluções que demoravam 4, 5 anos para chegar na mão do consumidor, hoje levam poucos dias. Você lança um aplicativo novo, lança-se um aplicativo novo, tem uma adesão de milhares de pessoas numa manhã. Então, essa velocidade de reação, e isso vai exigir uma velocidade de implementação por parte do sistema financeiro, velocidade de regulamentação por parte do regulador, a velocidade que eu acho que vai ser o grande diferencial. Obrigado. Bem, eu queria agradecer aqui ao Renato, ao Luís e ao Leandro pelas reflexões e pela troca de ideias e a todos vocês por participar. Muito obrigado.